Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nossa irmã Sueli hoje vai dar sequência ao estudo Os Fluidos, né? Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos então a nossa prece para darmos início então ao nosso encontro de hoje. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez na tarde de hoje, pedimos nesse momento o auxílio do alto dos trabalhadores da espiritualidade nesta casa para que todos nós possamos assim aprender um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída e com certeza o será pelos irmãos trabalhadores desta casa na espiritualidade, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Boa tarde para todos nós, dando sequência ao nosso estudo sobre os fluidos, que tudo explica, né? Porque nada acontece sem ser através dele, do fluido cósmico universal que enche esse espaço todo, onde não há um cantinho vazio, de onde os espíritos retiram a matéria-prima para fazer e criar e representar-se aqui na Terra, interagindo com o mundo material, porque sem ele nada poderia acontecer, né? Através do fluido que tudo acontece, que tudo ocorre, inclusive o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico é formado dos elementos da Terra, que está imerso aí no fluido cósmico universal, ganhando aí o fluido vital por causa da organização dessas moléculas, que dá a ele uma capacidade de absorção desse fluido. Isso tudo a gente ainda vai falar, né? Então nós estamos nesse capítulo incrível, né, sobre os fluidos, que está bem explicado lá na Gênese. A Gênese é uma obra incrível, uma obra maravilhosa. Mas a gente tem que saber estudar a Gênese, porque ela é hipotética. A Gênese, ela não fechou muitos assuntos. E Kardec deixou isso bem claro para nós, né? Ele, inclusive, usa muito essa palavra, né? Eu sempre lembro isso aqui porque é importante por conta desse estudo da doutrina. Então, nós estamos dentro desse estudo dos fluidos, analisando alguns casos, né? Alguns não, foi um e esse aqui é outro, mas alguns fenômenos assim, observados na época que o Cristo andou aqui entre nós, muitos considerados milagres, né, de Jesus, ressuscitando mortos, curando as pessoas, né? Então retiramos dois aqui para a gente fazer o comentário. E sem ser fenômenos de cura, outros fenômenos de aparição, já falamos sobre a transfiguração, né? Onde Jesus aparece aí com o seu corpo celestial, com o perispírito, numa iluminação translúcida, maravilhosa, porque ele era feito do elemento mais puro da terra. Então, realmente, é muito interessante a gente estudar essa parte que toca aos fluidos. Hoje a gente vai analisar essa cura que Jesus fez do cego de Betsaida, porque a gente analisou aquela da mulher que tinha a perda de sangue e vimos que ali foi um desprendimento fluídico, né? E o mestre não teve nenhuma ligação com ela, não houve imposições de mão, ela merecia aquela cura por conta aí do término do seu sofrimento. Comentamos isso na semana passada, que um karma não tem que durar uma vida inteira, um sofrimento não tem que durar uma vida inteira, apenas o tempo necessário para que a pessoa aprenda aquela lição. Não é? É como deixar uma criança na alfabetização depois dela ter aprendido a ler e escrever. O que ela vai fazer numa alfabetização?
né? Ela não precisa mais disso. Então, assim acontece com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. No momento em que nós aprendemos a lição que nós queremos nos dar, porque foi uma coisa escolhida por nós, né? Foi algo que foi escolhido por nós para o resgate de dívidas passadas. No momento que a gente aprende essa lição e resgata isso, esse sofrimento não tem mais razão de ser. Então ele termina. Por isso que às vezes a gente fala assim, poxa vida, eu faço, eu aconteço, eu procuro, eu não consigo me livrar dessa dor, desse problema. É porque aquela lição ainda não foi aprendida totalmente. O porquê daquela situação ali, né, ainda não chegou aí ao finzinho, então a gente vai continuar com aquele probleminha até que a gente aprenda essa lição. Eu nunca me esqueci, porque a gente lê coisas muito boas, né, fora da doutrina, também. Porque não é só dentro da doutrina espírita que a gente vai encontrar, né, essas coisas maravilhosas que a gente encontra. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que eu tenho assim uma admiração enorme por ela, pelo trabalho que ela fez aqui nesse mundo, em um de seus livros, que eu também usei para elaborar e para ilustrar muitas palestras que fiz aqui, o livro Lições da Vida, que eu aconselho a todos, se conseguirem, porque ele estava esgotado, eu já quis presentear e não consegui, mas de repente já tem. Esse livro dela, ela tem dois, ela tem Roda da Vida, que conta a biografia dela, que é maravilhosa, e tem Lições da Vida, que ela, quando escreveu, esse já foi o último dela, quando ela escreveu, ela já tinha tido todos os AVCs da vida dela, ela estava na cama, e ela escreveu com auxílio de um amigo, que também era médico, psiquiatra, e ela recebeu muita ajuda de muitas pessoas, mas ela não incorporava essa questão do receber. Então ela ficou ali naquela cama, sofrendo, e já era para ela ter melhorado um pouco, ela sabia disso, ou partido, né, que no caso era partir, era desencarnar, que era tudo que ela queria. Ela era espiritualista, ela se tornou admiradora da doutrina espírita, ela aprendeu isso, ela tinha a convicção, não de uma estudiosa do espiritismo, mas ela pegou pela ciência isso. Então ela foi uma figura admirável no trabalho dela. E ela sabia que ela não ia morrer, que ela só ia desencarnar, ela tinha certeza, ela tinha convicção. Então ela queria muito ir, porque ela estava presa a uma cama. Mas ela fala que ela não tinha aprendido ainda a última lição, por isso que ela estava lá. Por isso que ela estava naquela cama. Já era para ela ter partido, mas ela estava se auto-segurando ali, por ela não ter aprendido a última lição, que era a lição de receber. A humildade de receber. Ela foi muito boa em doar, em fazer, em atender, em socorrer, mas ela não era boa em receber absolutamente nada. Então, isso aí pode contar aí como uma pontinha de orgulho, quem sabe, né, de vaidade, não sei, depende de cada um, né? Então ela fala nesse livro, ela fala nessa última lição, que ela só partiria quando ela conseguisse aprender a última lição dela nesse mundo aqui, que era na atual encarnação, né, que ela tinha muitas para aprender, mas a que ela tinha convicção que ela não tinha aprendido ainda era o receber, né? Receber ajuda, receber as coisas, receber tudo. Ela não sabia isso. E ela ficou lá presa, recebendo, precisando, dependendo, até que ela aprendeu e ela partiu com certeza para um lugar bem iluminado na dimensão espiritual, que ela com certeza mereceu isso, né? Conquistou e fez por merecer. Então, nós estamos aqui estudando aí as curas que Jesus fez. Ele não curou todas as pessoas, nem todos, né, que ele curou se fizeram gratos a ele, como os leprosos, né? Os 10 leprosos, ele curou 9 ou 10, acho que 9 leprosos, não tenho certeza isso aí, mas um só voltou para reverenciar o mestre. E, por sinal, por ironia, era um samaritano que voltou,
que nem era, segundo eles falavam, digno de receber ajuda, né? Então eles tinham entre judeus e samaritanos uma briguinha aí. Bom, então vamos analisar o cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, acredito que seja, não sei a pronúncia, eu sempre erro essas coisas. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo, passando-lhe saliva nos olhos. E, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. Burgo é um estabelecimentozinho, né? Assim, um estabelecimentozinho. Havendo-lhe, aqui, olha a diferença, ó, havendo-lhe imposto as mãos, passou-lhe saliva nos olhos, e havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a andar homens que me parecem árvores, né? Então aqui a gente já vai ver, já vai perceber a cura com uma substância e uma cura intencional do mestre, né? Ele se utilizando do seu próprio fluido, né? Do perispírito, como a gente aprendeu que as curas acontecem. Nós vimos isso aí já escrito no livro dos médiuns, né? Que são fluidos do próprio perispírito, que é um aglomerado fluídico que nós temos, né, em torno da nossa essência, já que somos espíritos. Então aqui a gente vê uma intenção do mestre, além de impor-lhe as mãos, né, passar fluidos, ele passa diretamente o fluido dele, né, da sua saliva. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa, se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. Ele pede que ele não fale, né? Tinha lá as razões dele. Então a gente vê aqui um caso completamente diferente daquela cura que ele fez da perda de sangue, que foi uma emissão fluídica não intencional dele, se desprendeu por merecimento, tanto que ele falou para ela que a tua fé te curou. Quer dizer, ela tinha certeza, ela tinha feito tomado todas as providências para ela melhorar, ela tinha feito a parte dela totalmente, mas não tinha conseguido a cura. Então ali ela tocando as vestes de Jesus, e como ele resplandecia luz e bênção e fluidos bons, ela então conseguiu curar-se, porque já estava no tempo, ela já tinha aprendido a grande lição dela, né? Aqui, então, é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. Né? Numa cura através da magnetização, a pessoa não fica curada na hora. Né? Quem faz tratamento com magnetismo, né, para o Centro de Conselheiro está fazendo esse trabalho, o Rogério está fazendo esse trabalho de transmissão magnética, né, de passe magnético lá. Com certeza, a pessoa que for em busca dessa ajuda, ela não vai ficar livre da sua dor na primeira aplicação, nem na segunda, nem na terceira. Vai acontecer no momento que tiver que acontecer. Isso envolve aquela questão já do tempo da própria pessoa em se livrar daquele sofrimento ali, do problema em si, da quantidade de fluido magnético necessário para, né, corrigir ou ajudar ali o problema. Então, isso tudo há uma
há um envolvimento muito grande. Então, nesse magnetismo, na magnetização, fala magnetização ordinária, que é a magnetização comum, não acontece na hora a cura. Vai gradativamente a pessoa melhorando. O que pode acontecer é uma diminuição instantânea da dor, o que não significa a cura do problema, né? Pode amainar ali um sofrimento maior, uma dor que vai voltar. Então não é uma cura. Mas essa que foi feita aqui, está bem claro aqui, ó, gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada. Quer dizer, Jesus passou a saliva a primeira vez, aí ele começou a enxergar. Quer dizer, os fluidos começaram a trabalhar, é aquela questão, fluido modificado, né, no fluido cósmico universal modificado ali pelo mestre, se transformando em um fluido curador, substituindo células doentes por células saudáveis. Então, isso vai acontecendo gradativamente na organização do perispírito, que vai se somatizar nos órgãos do corpo físico. Então, ele começou, aí logo ele fez a segunda aplicação do fluido, e ele então passou a enxergar totalmente, né? Então é muito interessante isso. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem de um tamanho exagerado. Né? As pessoas que vão operar a vista, que fazem cirurgias, né, seja de catarata, seja de estrabismo, miopia, quem faz essa cirurgia, na hora que tira, né, aquele curativo e tudo, a pessoa não enxerga tão claramente tudo. Vai voltando normalmente. E parece que as coisas, principalmente as que envolvem lentes, né, que as coisas estão enormes, né, as pessoas ficam enormes. E depois vai se acomodando, vai melhorando, vai chegando ao ponto exato que tem que ficar. Então, isso é muito natural. Quer dizer, Jesus, ele não operou milagres. Ele fez tudo sem derrogar as leis do Pai. Porque Deus pode, mas para que ele vai fazer isso? Derrogar sua própria lei? Né? Então, ele fez se utilizando do fluido cósmico universal, se utilizando de fenômenos naturais para operar tudo aquilo que na época chamaram de milagre. Inclusive, a ressuscitação dos mortos. Ele não ressuscitou nenhum morto. E ele deixou isso claro quando ele falou para a filha de Jairo, para Jairo, na questão da sua filha, ela só está dormindo. E Lázaro estava letárgico. Ah, mas Lázaro estava já com feridas, com chagas. Ora, quando uma pessoa está muito doente, ela começa a ter falta de irrigação em determinados pontos do corpo, principalmente extremidades, que ficam apodrecendo. Eu tive um caso assim na família de uma tia que aconteceu isso. Né? Ela não partia, estava no hospital. Ela não partia, não desencarnava, eles estavam tratando, sabiam que não tinha cura. Mas a gente já podia observar a deterioração do tecido dela em alguns pontos, né? Principalmente nas extremidades. Então isso é uma coisa natural também, porque faltando circulação, faltando, não é, irrigação, tanto que quando há uma morte cerebral, o que acontece na morte cerebral? De um doador, né, de órgãos. Ele fica na máquina para que o coração continue bombear sangue, continue bater, para irrigar os órgãos que vão poder salvar vidas de outras pessoas que sem esses órgãos desencarnariam. Aí tem uma pergunta que eu não posso deixar passar nesse momento, que é aquela questão assim, mas as pessoas só não morrem quando está na hora?
né? Então, isso quer dizer que se alguém não doar o órgão, aquela pessoa vai morrer antes da hora? Essa questão de hora que a gente sempre vem falando, batendo nessa tecla, não é uma hora marcada para nós. Há a hora de Deus, o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Então, quando se fala assim, bateu o sininho lá em cima, tem que ir? Tem. Mas quando é que o sininho vai bater? Só ele sabe. Quando o sininho vai tocar. Nós não sabemos. Então, de repente, né? De repente não, porque isso aí é fato mesmo, né? Está no conjunto kármico, nas escolhas dessa pessoa ao reencarnar, que ela vai ter o período de vida dela na Terra, e essa vida vai terminar na dependência da boa vontade de alguém. Porque é um espírito, às vezes, comprometido com determinadas coisas, e a vida dele para prosseguir, isso já é uma coisa que vem determinada por ele mesmo, vai prosseguir dependendo da ajuda de outras pessoas, por conta do resgate que ele tem que fazer. Aí sim, quando tocar o sininho, quando Deus achar que está na hora, vai. Né? Aí, então, não é uma questão assim, ele pode desencarnar antes daquele momento que ele desencarnaria, se ele não receber o órgão? Pode. Pode, se isso tiver no seu mapa de escolhas. E se Deus assim determinar, pode. E aquele que poderia salvar e não salvou, não vai ser culpado da morte. Vai ter apenas uma parcelinha de responsabilidade aí e deixou de fazer uma grande caridade, né? Com uma coisa que para ele não serviria mais para nada, para absolutamente nada. Então, são coisas que a gente não responde especificamente por isso. Ah, vai responder pela morte do fulano. Não, não vai responder pela morte do fulano. Vai responder pela sua ainda incompreensão sobre a caridade, a solidariedade, a compaixão. Vai responder por isso. Né? Não há uma culpa. Ninguém deve se sentir culpado por isso, né? Até porque, se ele partiu, também tinha que ser, estava no esquema, não vamos dizer na hora, mas no esquema dele. Né? Assim como tem, eu não sei, tem um livro, Simonetti, que eu não me lembro qual é, que eu vou até ver que essa história é interessante. Um menino que morreu aos 11 anos de idade, e ele veio para o mundo sem um tempo de retorno. Ele dependeria da caridade das pessoas, da ajuda das pessoas, para que ele pudesse ficar mais tempo aqui. Isso já foi, o esquema dele foi esse, por causa do tamanho das dívidas que ele tinha com essas pessoas que teriam que auxiliá-lo, que teriam que ajudá-lo. Então, isso, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós vamos responder pelas nossas coisas, mas nós podemos mexer nos nossos planos de ação, nós somos livres para isso. Temos que responder por cada um, mas somos livres para isso. Então, esse menino que teria aí algumas dezenas de anos, viveu 11. Por quê? Ele não foi adotado pela família que deveria adotá-lo. Ele acabou indo para uma outra família que também tinha dívidas com ele. É um esquema muito grande que a gente não pode alcançar muitas vezes. Mas sabemos que esses fatos existem. Isso acontece. Então ele ficou com outra família, foi devolvido, acabou numa instituição, fugiu da instituição, voltou para o crime e acabou morto pela polícia. Aos 11 anos de idade. Então, são situações que acontecem. Se de repente ele fosse adotado pela família que aceitou esse compromisso e aqui mudou de ideia, isso pode acontecer, a gente muda de ideia com as escolhas que a gente faz. Vamos responder por cada uma, mas mudamos de ideia. Então, se ele tivesse sido recebido, poderia ser que ele tivesse
incorporando valores e ensinamentos daquela família. Mas quem garante também que ele ia fazer isso? Quem garante que ele não ia fugir dessa casa e voltar para o crime dele? Né? Então, são hipóteses, são suposições que a gente não tem certeza. Então, todo o nosso sofrimento, toda a nossa ação, o nosso, digamos, karma, né? Que a doutrina não usa isso, mas está aí dentro desse esquema. E nós não somos ninguém ainda para entender todos esses fatos como eles acontecem. Então, numa doação de órgão, pode acontecer coisas assim também, né? Então, o que ocorre? Voltando ao nosso assunto aqui, né? O que ocorre com a questão de uma pessoa que é doadora? Ela fica ali para a irrigação daqueles órgãos que serão aproveitados para outras pessoas. Se desligarem a máquina, essa circulação vai parar e os órgãos vão morrer. Então, quando uma pessoa está muito doente, está num estado terminal, acontece falta de irrigação, o sangue não está sendo mais bombeado, e vão acontecendo essas deteriorações, algumas escaras vão apodrecendo, vai acontecendo já uma transformação, né, na matéria, que vai acontecer após a saída da alma com todos os corpos, né, ao serem sepultados. Se não forem cremados, o sepultamento vai acontecer. Esse laboratório aí, né, do mundo invisível, com os seus serizinhos, fazendo o seu trabalho. Então, Lázaro, estava acontecendo isso com ele. Ele estava muito tempo letárgico, porque já tinha bastante tempo. Ele estava, então, com alguns pontos ali, né, mostrando já uma deterioração, uma falta de circulação, que foi corrigida pelo mestre também com os fluidos que ele emitiu. Então, quando ele chegou na beira do túmulo, e há um ensinamento grande nisso aí, que nós temos que fazer a nossa parte, quando ele pediu que aqueles que ali estavam retirassem a pedra. Eu sempre conto essa história aqui. Retirassem a pedra que cobria a entrada do túmulo de Lázaro. Por que ele não podia fazer isso com a força do pensamento dele? Porque isso qualquer prestidigitador faz, qualquer pessoa que domina um pouquinho a mente faz movimento de objetos. Por que ele não podia fazer? Claro que ele podia. Ele ia fazer o pior, que era trazer Lázaro, segundo eles lá, da morte, né? Mas ele pediu que eles fizessem. Por quê? Porque ele queria dar ali uma lição que Jesus não perdia, uma oportunidade de nos ensinar que nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porque aquilo que não está no nosso alcance, se nós estivermos merecendo, quem tem esse poder vai fazer. Né? E aí foi o que aconteceu ali. Eles não tinham o poder de devolver a vida a Lázaro, Jesus tinha. Mas todos ali podiam tirar a pedra que fechava o túmulo, fazendo a parte deles. E isso é o que foi feito. E Jesus falou, Lázaro não está morto. Ele falou isso. Ele falou isso para todos eles. Né? Ele falou isso para todos. Lázaro não está morto. Lázaro está letárgico. Ele não falou letárgico, ele falou assim, Lázaro dorme, Lázaro não está morto. E foi isso que aconteceu. Ele, com o seu poder magnético, com os seus fluidos, ele trouxe Lázaro da letargia. O que acontece que médicos fazem também. Né? Não há catalepsia. A gente vai também sobre, né, nessa questão de fluidos, a gente vai estudar isso. A letargia, ela é geral. Ela acontece no corpo inteiro. Ela é geral. E a catalepsia, nem sempre. Pode ser geral, mas pode ser localizada. A letargia, não. A letargia é sempre geral. É ela que dá a aparência de morte. Não é a catalepsia. A letargia que dá. A catalepsia, ela pode ser localizada. E é muito comum acontecer isso. Por quê? O que é isso? É a retirada, não é, dos fluidos do perispírito que acionam filamentos nervosos daquele local ali, como a anestesia faz, como uma anestesia geral que põe a pessoa a dormir, claro que não está letárgico, mas que adormece, que ceda a pessoa, uma anestesia local que toma e ali aquela região fica insensível. O que essa anestesia faz? Ela inibe a parte nervosa.
ela inibe os filamentos nervosos ali daquele local. A pessoa não sente dor. Então, os fluidos do perispírito, por conta daquela substância que foi colocada ali, não podem acionar esses filamentos nervosos do corpo. Então, fica dormente, ou faz a cirurgia ali com anestesia local. E na catalepsia, isso acontece naturalmente por conta dos hormônios, da situação de estresse, né, de todas as substâncias que colocam o corpo num estresse grande. Então, às vezes, num acidente, é tão comum acontecer, eu me lembro num acidente grande que teve com um ônibus, muitas pessoas morreram e tinha um bombeiro nesse ônibus. Ele não estava a trabalho, ele estava viajando também, passeando. E aconteceu, e ele começou com as suas técnicas, ele conhecia muito bem, salvou muita gente. Só que ele não percebeu que ele estava com uma hemorragia interna por causa de um ferimento, ele não percebeu. Por quê? Aconteceu uma catalepsia ali, localizada, por conta dos hormônios, da própria excitação dele, né, da adrenalina naquele momento, que superexcita, ele não conseguia sentir dor nenhuma. Depois que ele melhorou, que ele esfriou, que ele salvou muita gente, ele começou a sentir uma dor, os paramédicos foram socorrê-lo. Não deu nem tempo, ele morreu no local. Ele estava com uma hemorragia interna e ele não tinha percebido. Então, é uma catalepsia localizada. Né? Os filamentos não ficam ativados pelos fluidos do perispírito por conta da adrenalina no corpo. Então, é normal. A gente fala assim, poxa, fulano, às vezes tem um machucado na unha, a unha subiu, né? Devia ter tirado enquanto estava quente. A gente não fala isso? Devia ter mexido enquanto estava quente, que não ia sentir. Não ia mesmo, ia doer bem menos que depois. Porque depois a adrenalina ia acalmar, não ia ter mais, aí ia ter que anestesiar, porque senão a dor ia ser intensa. E no calor do problema ali, uma unha a mais, uma unha a menos, não ia fazer muita diferença na dor que a pessoa poderia estar sentindo, né? Então essas coisas acontecem. Né, desse jeito. Por isso que Lázaro apresentava, portanto, aqueles ferimentos ali. Né? Então, o efeito do fluídico e magnético de Jesus trouxe Lázaro à vida. E isso foram vários momentos em que Jesus fez demonstração de trazer as pessoas da letargia. Porque naquela época, as pessoas eram sepultadas vivas com muita facilidade. Porque eles só esperavam um tempinho, 6 horas, morreu, enterrava. Era comum acontecer de um pai de família sair para trabalhar e quando voltar, não ter mais o seu filho ou alguém da família, sua mulher, sua mãe ou seu pai ter morrido e já ter sido enterrado. Então eles faziam isso com muita rapidez. E essas doenças, elas sempre existiram. Né? Problemas do coração, diminuição da pressão, da tensão, sempre existiu isso. Hoje é muito raro isso acontecer, só se tiver que resgatar mesmo. For um resgate que alguém tem ainda que fazer nesse sentido. Mas é muito raro, mas naquela época era muito comum. Então, quando eles pediam socorro, quer dizer, Jesus não tinha aquela criatura que partir, né? Jesus estava ali, tirava essas pessoas daquele problema, daquela letargia. Então, a gente vê que não foram milagres, e sim tudo explicado pela ciência, né? Que hoje explica. Aqui nós temos um outro muito interessante, que é o fenômeno da multiplicação dos pães, que inclusive, assim, fica intrigando ainda muita gente, muitos pesquisadores a respeito disso. Então nós fomos buscar no livro dos Médiuns que não teria nenhum problema para Jesus criar aqueles pães para alimentar 5.000 homens, mas não foi isso que ele fez, não. Tá? E ele deixa claro isso numa mensagem, que ele não fez isso. Mas ele poderia tê-lo feito? Poderia. Por quê? Olha o que diz o livro dos Médiuns, olha só. Na formação de objetos, lembra que eu comentei aqui da formação daquela bolsinha,
né, que o homem que foi visitar a outra mulher, pois é, naquele capítulo ali, formação, né, de objetos pelos fluidos. Aí perguntam se uma pessoa poderia fazer uma solução salutar, tipo um tônico, um remédio. Eles falam que podia, e isso curaria a pessoa. Eles diziam que poderia curar, se fosse o caso, né? Como nem todo remédio cura, nem todo fluido também vai curar. E aí eles perguntam, e eles poderiam fazer uma substância venenosa para a pessoa? Aí eles respondem também que poderiam, mas que não teriam essa permissão. Porque aí entra a questão, veneno vai matar, né? Vai fazer mal. E ninguém tem permissão para fazer isso. Então, que não seria permitido por Deus a criação de uma substância venenosa, né? Aí a gente sabe que entrando nessa questão do mundo, né, kármico, aí é outra história, não vem ao caso. O que eles estão respondendo aqui é que qualquer pessoa não pode fazer uma substância venenosa e dar para o outro comer, tomar, que Deus não permitiria uma coisa dessa, né? Aí perguntam sobre alimentos, aí está aqui, ó. Então, poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? E eles respondem, ficaria sim. Mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. É tão bonitinho, né? Quando a gente abre, assim, às vezes a frecha de uma janela que o sol está entrando. Aí, não é que seja poeira, mas é o que está ali no ar, né? Aí fica colorido. Aquelas partículazinhas ficam dançando ali, né? Então, a gente vê pela luz que está entrando. Eles continuam, ó. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensai-os e os fareis voltar ao estado normal. Privai-as de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido, e assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente, o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Livro dos Médiuns. Está lá escrito isso. Então ele poderia fazer? Poderia. Claro que sim. Esses médicos que se especializam em substâncias milagreiras para emagrecer as pessoas, porque todo mundo quer milagre, quer uma pílula mágica. Ninguém quer ir malhar, sair do sedento. Ninguém. Eu tenho horror de generalização. Mas, digamos, uma grande parte da população não quer fazer a parte que lhe toca, não quer tirar a pedra da entrada do túmulo, não. Prefere que fique lá, né? Então, se depender de fazer exercício, fazer dieta, né, deixar de comer as guloseimas que gosta, e os horários, quer dizer, em resumo, mudar hábitos, que é uma coisa muito difícil. Ninguém quer mudar hábitos, mas quer saúde. Quer estar bem de saúde, quer daqui a 10 anos estar vendendo e doando saúde, mas não quer mudar hábito nenhum. Quer continuar com a vidinha que tem, que está danificando a organização física, seja por doença, por falta de uma dieta relacionada à doença, ou por obesidade, que também é uma doença, né? Os médicos estão realmente muito preocupados, porque isso leva a câncer, a diabetes, um monte de coisa, né? Então, as pessoas, quando ouvem falar que tem uma substância, a internet está assim disso, ó, que tem uma substância, aí vem logo a manchete: emagreça sem exercício e sem dieta. Aquilo tem não sei quantos milhões de pessoas ali observando e curtindo aquilo e querendo comprar. Aí nos comentários está, eu quero.
Quem não quer uma pílula mágica para as coisas, né? Ninguém é bobo, todo mundo quer, né? Quem não quer ser Ginny é um gênio em determinados momentos, que eu adorava esse seriado, amava Ginny é um gênio, né? E a feiticeira, nossa, que maravilha, aquela casa toda desarrumada, ela, né? Ela fazia um movimento, a Ginny piscava o olhinho, aquilo tudo se arrumava, a roupa ia até pro cabide já penduradinha, né? Sonho de toda dona de casa, né? Algo que faça a roupa sair do cesto, pular na máquina, lavar e se pendurar. Então isso aí, realmente, o que mais a gente quer é milagre. Mas a milagre não existe. Milagres não existem de forma nenhuma. Então, se a medicina hoje pode apresentar algumas substâncias que eles dizem milagrosas, né, do tipo assim, um pozinho que você vai misturar na água e ele vai saciar sua fome. Porque ele vai inchar no seu estômago e vai te dar uma sensação de estar cheia. Ah, semente de chia emagrece. Semente de chia incha no estômago. A bichinha cresce lá e a gente fica o dia inteiro sem comer. Porque não aguenta, tá com o estômago cheio daquela criaturinha que parece um monstrinho, né? Que de repente fica enorme. Igual aquela bolinha que a gente bota no vaso para botar a planta. Vocês conhecem aquela bolinha que é lindinha? Ela é miudinha assim, uma bolinha de gel, né? Pequenininha, pequenininha. A gente coloca ela na água para ela hidratar, ela fica grande. Aí ela entra na água junto, ela dá um aspecto bacaninha na decoração de flores e tudo. Aí um dia eu olhando aqui, eu falei assim, pois é, isso aí devia servir para emagrecer, né? Um negócio assim. Aí uma amiga aí, minha filha, a chia já faz isso. Eu falei, ainda bem que eu não gosto daquela criatura. Porque realmente é uma coisinha assim, esquisitinha. Dizem que é bom para a saúde, eu nem sei, porque eu nem nunca provei, né? Mas aí assim, se existe isso, imagina aí o laboratório do mundo invisível, com os espíritos reunindo isso aqui, a vontade e a permissão de Deus. Tudo pode. Zé gostava dessa frase, tudo pode, desde que Deus permita. Então isso é uma maravilha, né? Tudo pode, desde que Deus permita. Então entra naquela outra frase, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que primeiro fazer a minha análise antes de ficar pedindo a Deus as coisas que vai que ele se aborrece comigo, coisa que não vai acontecer porque Deus não se aborrece, e me dá aquilo, né? Igual Oscar Wilde falava. Quando os deuses querem nos punir, atendem às nossas preces, que a gente só vai pedir bobagem. Né? A gente só vai pedir, porque se a gente não tem, é porque não é para ter, é porque não pode. Então, quando a gente começa a insistir, vai que a gente consiga alguém aí que nos atenda, né? E vai ser uma tragédia. Bem, vamos à nota sobre isso. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade. Mas não a saciedade que resulta da plenitude. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão da saciedade. Igual a chiazinha, né? Eu não sei se isso acontece não, tá? Estou falando aqui uma que me falaram, mas não sei nem se procede. Dizem que ela tem essa capacidade, né? A chia. Bem, então a gente vê que é possível. Então, em resumo, Jesus poderia ter feito a multiplicação dos pães e alimentado 5.000 homens? Perfeitamente. Mas ele fez? Tudo indica que não. Ah, mas como? Porque ele mesmo falou isso. Vamos ao texto. É sabido que uma grande preocupação de espírito
bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar, em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Essa é a hipótese mais aceita por todos os estudiosos, porque ela tem um respaldo de Jesus também no Evangelho, e a gente vai ver esse texto. Olha, isso aqui é perfeitamente aceitável por nós, e quem nunca passou por essa experiência? Todos nós, com certeza, já passamos. Se não passamos pessoalmente, o que eu acho difícil, a gente viu acontecer. Donas de casa e cozinheiras, então, entram em pânico, porque vão para a cozinha, fazem aquele prato saboroso, que está saindo, pipocando ali do forno, delicioso, vai para a mesa. Não deve esfriar, porque vai perder um pouco da textura e do sabor. Aí ela, em desespero, chamando o povo que está vendo uma final de Copa do Mundo. Que está vendo, não precisa nem Copa do Mundo, um joguinho aí de Flamengo, né? Que as pessoas morrem se não virem aquilo, né? Uma criança, tirar uma criança de uma brincadeira e tirar do videogame, então, Deus nos livre, quem consegue isso, né? Então, a gente vê que a nossa atenção voltada para algo que nos dê prazer, isso nos satisfaz, nos tira a fome. Eu falo até por mim, que vocês já sabem desse horário horroroso que eu tenho, né? Eu sou notívaga. Todos os dias, quase, eu vejo ele nascer, o dia nascer. Não que eu levante cedo, eu ainda não fui dormir. É uma delícia. Aí a gente vê aquele dia lindo despontando, e aí eu pareço um vampiro, né? Que tem que correr da luz, né? Mas não é, porque eu preciso dormir um pouquinho, né? Porque eu fico fazendo o que eu gosto de fazer. Alguma coisa que me dê um enorme prazer. Eu fico ali fazendo. Aí não tenho sono, não tenho fome, não tenho sede. Então eu sou capaz de ficar 10, 12 horas fazendo algo que me agrade, sem beber e sem comer e sem dormir. Ou até mais. Às vezes, de manhã, né, eu acordo e ainda não estou fazendo nada, tomo lá um cafezinho da manhã, que não é grande coisa, bem michuruquinha, e não vou logo para a minha atividade, porque quando eu falo de manhã, não é de manhã não, é a hora que eu acordo. E amanhã já ficou muito para trás, né? Porque quem dorme amanhecendo o dia não vai levantar cedo. Eu digo assim, a primeira refeição, a hora que eu acordo, que o dia para mim está começando. Aí pronto, aí eu vou fazer o que eu gosto, aí eu vou dali, eu emendo, eu vou virando direto. Aí quando eu vejo já é 3 da manhã, eu não almocei, eu não comi, eu não fiz nada. Eu esqueço, por quê? Eu estou sem fome. Ah, mas é gordinha, né? Porque como que não deve? É por isso. Senão eu não seria, né? Aí fica lá, olha, eu não tenho fome, eu não tenho sede, eu não tenho sono. Fica lá, né? Numa boa. Por quê? Isso está explicado pela ciência. E foi isso aí, é o que é a teoria mais aceita para a multiplicação dos pães. Que não houve essa multiplicação. Quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, a gente está sendo alimentado por aquilo ali, né? E nós temos substâncias no corpo que fazem isso. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria. Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas 2 passagens seguintes.
Nessa passagem que ele fala do fermento dos fariseus, ele confirma que ele não multiplicou pães. Confirma. Insinua que ele não multiplicou os pães. Olha só. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: tende o cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Só que esse não era o pão, né? Jesus, ele falava com alegoria. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: homens de pouca fé, por que haveis de estar cogitando de não terdes trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais que 5 pães foram bastante para 5.000 homens, além do quanto sobrou nas cestas? Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Fica bem claro aqui que ele não multiplicou pão, era o magnetismo do mestre, o que ele falava. Ora, vamos nos colocar, ainda que por um momento, ali naquele ponto. Imagina, né? Se a gente soubesse que Jesus ia passar por aqui para fazer uma preleção. Íamos ficar a semana inteira sem comer para conseguir lugar, né? Se a gente... Porque com certeza muitos não iam se interessar não, mas uma grande maioria ia. E querendo. E quando ele começasse a falar, a gente não ia querer que ele parasse nunca. E a gente ia lembrar de comer pão, de comer peixe, de comer seja lá o que for, beber água, que nada. Nós iríamos estar alimentados por aquilo ali. E pelo próprio magnetismo do mestre, que seus próprios fluidos nos abasteceriam o estômago. A gente não ia lembrar de comer nada, de beber nada, a gente não ia querer nada disso. E não igual como eu falei que a gente fica quando se interessa por alguma coisa que a gente nem lembra de comer. Né? Quando o estômago começa a doer um pouquinho, que a gente, às vezes eu paro e falo, gente, eu não comi, realmente vou comer. Aí vou comer o que não pode, porque é fácil, né? É fácil abrir um pacote de biscoito, pegar um pãozinho, né? Abrir uma latinha, seja do que for. Por isso que a gente acaba não emagrecendo, porque come o que não pode na hora errada. Então a gente sabe que nós podemos ser alimentados pelo, digamos, pão do céu, né? Por essa energia, por esse magnetismo. A gente às vezes fica ali, quando a gente está interessado no assunto, no que está acontecendo, a gente fica horas ali e nem sente falta disso. Isso está narrado lá em Mateus, quem quiser observar e constatar, ele deixa bem claro que aquilo ali ele não fez nada. Ele apenas energizou todos com a sua palavra, com o seu fluido, com o seu amor, e ninguém sentiu necessidade de comer nada. Agora a gente vai dar dois aqui, slidezinhos da ciência, comprovando isso aí, que os estudos científicos mostram, né? O circuito cerebral do prazer, também chamado de circuito mesocorticolímbico, é formado por um pequeno grupo de regiões cerebrais nas quais são produzidos os maiores níveis de dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, da alegria, da felicidade. E quem está ali com alegria, felicidade, prazer, o que menos se preocupa é estar comendo. Ela está envolvida naquilo que está fazendo essa dopamina ser produzida. O cérebro trabalha no sistema de recompensa, de esforço e recompensa. Tanto que quando, às vezes, a gente está com algum probleminha que seja, a gente começa a querer fazer alguma coisa que nos dá prazer.
comer alguma coisa que nos dá prazer e compensa nisso aí. Compensa nessa parte. O corpo é extremamente compensatório, por isso que a gente é cheio de dor. Por quê? Se dói uma perna, a gente põe para outro peso. Aí dói a outra depois, mas na hora não, dá prazer, porque tira a outra, né, que está doendo, o pé, mesma coisa. Então, nós trabalhamos nesse sistema de esforço e recompensa. O cérebro é assim. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa que nos dá muito prazer, a gente produz esse hormônio aqui, dopamina, que é o hormônio do prazer e da felicidade. Esse circuito se ativa quando recebemos estímulos que nos dão prazer. Inclusive, uma simples ideia pode evitá-lo. Ativá-lo, perdão. Uma simples ideia, olha só. Um pensamento aí, né? Este circuito permite associar atividades relacionadas com a nossa própria sobrevivência a situações prazerosas, de modo que tem uma função adaptativa. Imaginemos a palavra de Jesus, que com certeza seria um bálsamo para nos ajudar a viver, para nos ajudar a diminuir dor e sofrimento. Isso nos envolveria de tal forma que comer o que a gente menos ia pensar. Né? Então, isso é importante, isso é a ciência que está dizendo. Achei isso aqui muito bacana. Este circuito permite associar atividades relacionadas com a nossa sobrevivência, com a nossa própria sobrevivência, a situações prazerosas, de modo que tem uma função adaptativa. Muito interessante isso, né? A Universidade John Hopkins descreve o processo de recompensa como uma experiência que nos agrada de forma imediata ou não demorada no tempo. É imediato isso. Quando alguém fala uma coisa que nos agrada, é imediato o bem-estar. Né? O sistema de recompensa vem logo e nos dá prazer e a gente continua falando, fala mais, estou interessado. É imediato. Né? Não é nada demorado. Associamos essa experiência a estímulos sensoriais externos, visuais, olfativos ou auditivos e a outros estímulos internos, como pensamentos e sensações. Ao fazer essa associação, a conduta que nos provocou o prazer se repetirá provavelmente em uma situação familiar. Está explicadíssima aí a multiplicação dos pães, que não houve de fato, mas nada o impediria de fazer, né? A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito alimentado pela parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma estaria ligada ao corpo apenas pelos laços estritamente indispensáveis. Quer dizer, ele vivia mais na dimensão espiritual do que no corpo, né? Isso lhe dava uma vista dupla, de uma penetração excepcional e bem superior àquela que se vê nos homens comuns. O mesmo devia ser com todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe dava uma imensa força magnética, auxiliada pelo desejo incessante de fazer o bem. Isso não na ordem de Jesus, no quilate de Jesus, mas todos nós podemos. Foi por isso que ele disse várias vezes, vós sois deuses. Basta que a gente saiba disso, que a gente compreenda isso e mude todos os hábitos que a gente tem que não são bons, em hábitos bons, de valor, para que a gente possa ser mais solidário, mais compassivo, mais caridoso com o próximo. Assim movimentaremos nossos fluidos e poderemos aí também auxiliar muito na minimização do sofrimento dos nossos irmãos. Muita paz para todos.